Sejam bem-vindos à gravação do segundo capítulo do podcast da revista Tapiri, da Divisão do Desenvolvimento Profissional do Magistério DDPM. Estamos aqui com professoras maravilhosas, a gente vai contar um pouco da história da DDPM. Meu nome é Carolina Cordeiro, sou professora formadora da DDPM, da Gerência de Tecnologias Educacionais. Estamos aqui com a professora Ana Cláudia Sá de Lima, que é pedagoga, mestre em Educação e Ensino de Ciências, atua como coordenadora pedagógica do projeto Oficina de Formação em Serviço Office na DDPM CEMED desde 2005, com vasta experiência na formação continuada de professores e implementação de projetos pedagógicos inovadores. Professora, seja bem-vinda. E também estamos com a professora Ana Lúcia Barros de Andrade, que é mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, aliada à atuação como bióloga no Laboratório de Saneamento da UFAM e evidencia uma dedicação exemplar às questões socioambientais e à educação científica na Amazônia. E na DDPM atua como professora formadora em Ciências da Natureza desde 2001 para professores dos anos finais e da educação de jovens e adultos. Professora Ana Lúcia, também seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente vai contar um pouco aqui da história da DDPM e da história também da socialização de práticas formativas, que uma está aliada à outra, A socialização ela surge como um fruto dessas formações continuadas que teve o início, lá em meados dos anos 2000, assim como a gente conhece hoje, mas também teve a sua história, um pouco antes disso, com o centro de formação, que a gente já contou em outro capítulo com a professora Luzilda. Se você ainda não acompanhou, acompanha lá o nosso primeiro capítulo. E agora a gente está aqui no segundo capítulo, falando mais um pouco de como que surgiu, a socialização. Então, professora Ana Lúcia, eu gostaria que você falasse um pouco, que a gente voltasse no tempo. A gente sabe que começar nunca é fácil, mas vocês estavam lá nesse comecinho, da história da socialização. Então, queria que você falasse um pouco dessa relação entre a formação e a socialização. Como que ela surgiu, por que ela surgiu, como que ela é um fruto das formações que vocês faziam naquela época. Sim, a DDPM, a Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, ela tem uma caminhada na formação continuada dos professores, E o que nos aproxima muito da sala de aula é fazer com que o professor que tem a sua construção do conhecimento, o seu fazer pedagógico, ele encontre na DDPM um espaço para socializar a construção da sua prática formativa. Então, se a DDPM é um espaço, de formação de professores na formação continuada, foi encontrado um momento de uma necessidade de criar esse espaço que o professor revele essa construção do conhecimento exercido dentro da escola. Então, a socialização de práticas formativas, ela encontra com essa necessidade que a DDPM pensou e sentiu para que o professor tivesse esse espaço para dialogar com todos, seus pares, troca de saberes, troca de conhecimento e dar oportunidade para uma escrita científica, Porque a socialização de práticas formativas, ela também vem nessa construção, nesse processo, da oportunidade para o professor publicar as suas construções de saberes. Perfeito. Professora Ana Cláudia, como você sente que era a aceitabilidade dos professores no sentido das formações continuadas? Eu vejo que essa é uma questão sempre recorrente para a gente dentro dentro do trabalho da formação continuada. Mas eu vejo também que esse é um processo de construção histórica.
Tudo aquilo que a gente vivenciou ou que vivencia hoje, ele vem reverberando dessa construção. Nós já tivemos vários momentos, tinha esse momento inicial, eu lembro perfeitamente do lançamento do programa Tapiri, eu lembro do dia do lançamento, na época eu ainda estava na escola, ele aconteceu no auditório da prefeitura e eu lembro da apresentação desse projeto, foi a equipe apresentando a proposta. E aí, logo em seguida, eu venho também para a DDPM. Então, eu vivi vários momentos. E essa questão da participação dos professores, eu acho que é como a Ana falou. A nossa busca dentro dessa história é dar esse protagonismo ao professor. Tem uma frase que essa semana a gente estava num processo de formação interna com o grupo, que é formação do formador, a gente faz alguns estudos juntos e a gente estava assistindo um documentário que vamos usar na nossa formação e tem uma frase que ficou marcada para mim, que ele dizia, que ele é o Umberto, que ele diz assim: eu sou o que sou por aquilo que todos somos. Eu acho que a história da DDPM, ela passa por isso, né? É uma busca de uma construção coletiva, de dar esse protagonismo para o professor. E o que a gente vivencia, o que a gente tem hoje é fruto dessa história e dessa discussão, né, em todo esse momento. Exatamente. E ao longo dos anos, professora Ana Cláudia, o que mudou na formação docente devido à socialização e à construção da formação? Olha, eu acho que tem alguns marcos aí, né? Já que a gente está partindo desse ponto da socialização, eu vejo que em alguns momentos a gente vai construindo essa coletividade. Eu vejo que o marco primeiro para a formação é dentro da própria DDPM, né? Dentro das nossas relações de grupo, porque inicialmente essa socialização ela acontecia com a socialização de práticas por equipe, e os nossos processos de discussão e de encontros, de avaliação de como tinha sido aquela socialização, a gente também foi amadurecendo de que esse diálogo ele não poderia ser só por equipe, ele deveria ser por temática e o que cada equipe trazia para aquela temática. Eu acho que esse, para mim, foi uma virada assim, dentro do processo da socialização, porque a gente também começou a olhar o outro. Apesar de que eu ainda acho que a gente precisa de mais envolvimento e de mais construção, mas ao longo desses anos eu vejo que esse é um marco, né? Quando a gente começa a olhar para o processo, por exemplo, a formação da educação infantil. O que é que o GTE traz para essa educação, para a formação? O que é que as OFs traz? O que é que o Programa Qualifica traz sobre a educação infantil? Então, esse momento também foi um momento de crescimento para a gente e de fortalecimento dessa socialização. A busca de construir, de trazer o protagonismo do professor e não só do processo formativo. Então, eu vejo que é um crescimento dentro do nosso próprio fazer enquanto formação continuada. É o primeiro ponto, né, que eu vejo que a gente vai amadurecendo e fortalecendo o processo da formação continuada dentro do princípio da coletividade, né? Perfeito. E professora Ana Lúcia, eu queria que você falasse um pouco desse processo que a professora Ana Cláudia bem colocou de formação, como que ele tem acontecido tanto na questão, né, das ciências, que é o que você atua, quanto na EJA. Os professores vêm para a formação, os formadores também vão na escola. Conta um pouquinho para a gente desse processo, né, que depois vai dar continuidade com a socialização. Esse processo de formação é um processo de conquista e de direito, né? Os professores têm o direito da formação continuada, exigido pela LDB. Então, é um movimento muito rico, eu vejo, dentro da DDPM. E ressalto aqui que são poucas secretarias que têm um centro de formação de professores no Brasil, tá? Então, esse movimento da DDPM, ela já foi até externada e falada e dita para o resto do Brasil, porque nós temos um movimento muito rico, tanto de estar na escola, como do professor visitar a sua casa de formação. Então, são conquistas de direito que eu vejo que tem só um desenvolvimento aí para crescer e para a gente conseguir
atingir o objetivo da formação continuada qualificada para todas essas demandas que a sociedade hoje vem exigindo. Educação especial, educação infantil, a educação ambiental, os movimentos dos processos tecnológicos. E digo assim, que não é só um ponto de formação isolado. Os formadores conseguem estar no espaço escola para não ficar só na parte conceitual. Quando a formação acontece, é porque o professor formador, ele tem conhecimento da prática do professor, porque ele vivencia junto na escola. Então, eu vejo assim, a aceitação na evolução desses tempos de DDPM foi só para qualificar. E os professores entendem que estão se qualificando, né? Mesmo na formação continuada. Mas eu ainda vejo que nós precisamos dar oportunidade para os professores irem para as pós-graduação, né? A socialização, ela é esse ponto-chave de virada. Professor focar na escrita científica, porque ele conquista outros espaços de mestrado e de doutorado. Então, a DDPM, ela foca na formação continuada, mas nós também, formadores, temos um foco de que o professor se qualifique, entenda essa sociedade que muda todo o dia e tem necessidades específicas para nós darmos conta na educação. E qual é o espaço que vai dar conta? É a escola. E na ciência da natureza ela não se faz diferente, né? Nós temos que acompanhar a tecnologia, a sustentabilidade, as mudanças climáticas, a injustiça climática. Tem conferências aí apontando para as questões das mudanças climáticas e os professores precisam dar conta dessas temáticas, que não são tanto pertinente do nosso currículo. Mas uma coisa nos anima, que a BNCC traz habilidades que nos favorece trazer questões sobre as mudanças climáticas. Estão postas as habilidades. Sim, perfeito, professora. No nosso outro capítulo, nós abordamos também sobre o impacto da formação tanto inicial quanto a continuada e o papel da DDPM nesse processo, né, que nós tivemos no sentido da formação. E eu queria saber de vocês, né, pode iniciar com a professora Ana Cláudia, no sentido desse impacto. Qual o impacto da formação continuada, não só no professor, mas de toda a comunidade escolar, né? Nesse processo, no sentido que a gente consegue, né, permear ali não somente o professor, nesse ciclo que acontece? Eu vejo que, como a Ana disse, né, a gente tem uma história na formação continuada em Manaus. Essa história ela foi construída por vários sujeitos, né, em vários momentos, e num processo de estudo e de amadurecimento dentro do que é essa formação. A própria organização, hoje, quando a gente olha para esse espaço, e são várias possibilidades formativas, a gente tem formação em serviço, eu falo um pouco sobre a formação em serviço porque é o campo que eu atuo hoje, dentro da formação em serviço, desde do primeiro documento, que é o documento de 2001, ele já existia, né, a intencionalidade. Lá em 2001 a gente tinha a intencionalidade. Olha, a gente precisa ter várias modalidades de formação, entre elas a formação em serviço. Só que para isso se concretizar, se passaram 10 anos. Então, vários momentos foram vividos para que ele acontecesse. E aí, quando ele inicia, né, quando ele começa ali em 2011, nas escolas, até hoje ele também vai sofrendo modificações e mudanças. E aí, o que é interessante nisso? O que é interessante é que a gente vai construindo um processo. Não e considera aquilo que vive, né? É o vivido e o sentido. A gente viveu e o que é que a gente pode mudar, amadurecer, construir a partir daqui.
Então, muitas coisas o processo foi nos permitindo fazer. Então, eu vejo que dentro da formação continuada, o caminho em que a gente fez, ou as conquistas que a gente teve, ela também perpassa pela luta, né, de um grupo que acredita nisso e que vai mantendo isso, né, com muita dificuldade, porque não é um espaço fácil, é um espaço difícil, né, porque a gente tem que estar todo o tempo provando que esse trabalho ele existe, mas é a prova de que a gente precisa de um tempo para construir as coisas, né, que as coisas elas não estão assim prontas, a gente vai realizar assim amanhã e vai dar certo. Não, a gente vai construindo e isso vai fortalecendo. Então, eu vejo que essa relação, ela se dá também porque a gente vem num processo de construção. Porque, como o próprio episódio 1 aí a professora Luzilda trouxe, né? Então, ele vem desde 2001 nessa crescente. Né, e considerando aquilo que é vivido anteriormente e o que é vivido hoje. Então, eu vejo que se constitui e a gente deve olhar para isso como um processo, né, que vem se fortalecendo e que precisa também de um suporte para fortalecer ainda mais. Né? Com certeza. E por falar em lutas, professora Ana Lúcia, eu queria que você trouxesse assim, um dos momentos mais emocionantes na tua carreira, no sentido de formação continuada, aliado à socialização, assim, dos bastidores. O que aconteceu? Tu considera assim, dos momentos emocionantes? Eu acredito que foi um momento, não só para a formação, mas para o mundo, foi a pandemia. Foi um momento em que nós tivemos que nos reinventar. E os professores ainda, né, precisando muito de adentrar nesse espaço da tecnologia. Nós aprendemos muito com a pandemia, porque nós precisaríamos dar continuidade à formação continuada, né, que é o processo que vem para dar espaço para o professor discutir a sua prática pedagógica, mas nós precisávamos também, enquanto professores formadores, aprender a usar essa tecnologia. Então, para mim, foi um marco muito forte, porque de um dia nós paramos e na outra semana nós precisávamos ter formação virtual, né? E para mim foi um marco muito importante, porque mesmo com essa aprendizagem, os professores também deram respostas positivas, porque eles participavam, mesmo com muita dificuldade de saber aonde que ligava a câmera para ele aparecer. Nós tivemos essas situações que o professor não sabia onde ligar a câmera, porque ele queria falar, queria fazer a fala, o microfone. Então, para mim, isso marcou muito a pandemia, porque nós tivemos que nos reinventar de um dia para o outro e trazer a formação para não parar, mesmo no formato online remoto. Então, para mim, marcou muito. Com certeza, né? Nós tivemos que nos reinventar devido a todo o cenário mundial, né? E conseguimos, de fato, né, fazer com que essa formação aconteça. Não somente a formação no sentido do conteúdo, mas das ferramentas que nós tivemos que aprender a utilizar, e acredito que muitas ferramentas, né, perduraram até hoje, né, questão principalmente da tecnologia, tivemos algumas reinvenções. E professora Ana Cláudia, se você pudesse imaginar a socialização daqui a 10 anos, o que você espera que tenha de mais conquistas, né, e mais, não vou dizer mais lutas, porque lutas a gente tem diariamente, mas nessas conquistas daqui a 10 anos, o que você espera ter deixado na educação? Olha, eu acho que uma coisa que a gente precisa fortalecer ainda mais é a participação dos professores. Nós já tivemos momentos com mais participação dos professores, né? Porque a socialização ela surge com essa questão, como um desafio para dar o protagonismo do professor. Como é que a gente ia construir isso? Né? De que forma esse professor vai participar? E aí a gente foi, né, ao longo desses anos, trazendo. Nós já tivemos momentos com uma participação assim muito grande, mas a gente também já teve momentos com uma participação muito reduzida dos professores. Eu acho que se a gente conseguir envolver mais,
estar junto com eles dentro do processo formativo, dentro da escola, dentro da DDPM, eu espero, de fato, fortalecer essa participação, né, dos professores, e que eles tenham, de fato, esse protagonismo, que a gente possa estar junto, porque a gente precisa, eu acho que a socialização ela também traz muito essa discussão de que a escola ela também faz ciência. É interessante, assim, na formação existiam alguns momentos e a gente sempre convidava pessoas de fora, e é interessante discutir com as pessoas, né, com os educadores que vêm de fora, os professores que vêm de fora, mas nós tivemos também momentos riquíssimos com a fala dos nossos professores, com a fala dos formadores. Os próprios formadores trouxeram palestras e momentos interessantíssimos, né, para os nossos momentos de estudo dentro da socialização. Então, eu vejo que essa é uma questão que a gente precisa fortalecer e a gente precisa dar mais ainda o protagonismo do professor, que eu vejo que tem sido difícil, né? Tem sido difícil ter esse momento. Com certeza. Professora Ana Lúcia, o que você espera, né, assim como a professora Ana Cláudia, daqui a uns anos, né? Levando em contexto toda a sua história, né? O que você já deixou plantado na educação, na questão da formação, o que você espera daqui a 10 anos e como que a gente pode também fortalecer essa conquista com os professores? Eu espero essa garantia de direito do espaço de formação de professores, né? O professor ainda precisa entender que esse é um direito e que ele precisa estar nesse espaço para fazer a troca com seus pares, né? Porque nessa troca com os pares da formação continuada é lá que eu me vejo na minha prática e é lá que eu consigo repensar o meu fazer pedagógico. Então, eu ainda espero aqui para um futuro que a DDPM possa ter apoio, né? Possa ser valorizada, eu acredito muito nisso, porque valorizando o DDPM, valoriza a formação dos professores, qualifica o professor, e se qualifica o professor, a educação, ela se qualifica, né? Ela alcança os índices tão esperados, né? Que nós estamos aí tentando fazer essa projeção. Eu acredito que por meio da qualificação dos professores, nós vamos conseguir qualificar a nossa educação mais ainda. Perfeito. E qual conselho você deixaria para quem está começando agora na profissão? Acreditar que a educação, ela muda, ela transforma, e que nós temos crianças que precisam muito dessa transformação, né? E se a educação transforma e muda e garante qualidade de vida, né? Um mercado de trabalho, pensando na educação de jovens e adultos, mais qualificado, eu fui aluna da CEMED, da zona rural, então eu remei muito na canoa para chegar até a minha escola, e eu sempre acreditei. E eu vejo que nesse espaço, né, de educação, a família precisa estar junto. Se a família apoiar esse nosso estudante que tanto precisa ter essa visão de futuro e se qualificar, eu acredito que nós vamos junto com a educação, com o aluno, com a escola e com a família. Eu acredito muito nessa qualificação junto escola e família. Perfeito. A gente acredita que realmente a educação, né, ela tem um simbolismo para nós pessoal, até porque somos professoras, né, e existe também o simbolismo profissional, né, enquanto profissionais de educação, né, com todas as nossas lutas e conquistas, né, uma semente que nós deixamos plantada, né, está florescendo e ainda tem muita coisa para acontecer aí na frente, né? Eu agradeço demais a participação de vocês, né, no nosso podcast. Falamos um pouco da história da DDPM, falamos também sobre a socialização, né? Agradecemos também a Super Ensino, né, pelo espaço, pelo local. Muito obrigada, professora Ana Cláudia, muito obrigada, professora Ana Lúcia, e convido você a ver os demais capítulos do nosso podcast educacional da revista Tapiri. Até a próxima.